Aí eu vou... Ah, Ok. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, encarnados, lendo essas obras, trazidas por Emmanuel, trazidas por Joana de Ângeles, também consultando e estudando os livros de Allan Kardec, para que possamos seguir o melhor caminho, para que possamos, como vai ser estudado por nós hoje, sobre atitudes renovadoras, que Joana de Ângeles nos traz tão lindamente nesta aula. Que nós possamos, a partir desta encarnação e sempre, continuarmos estudando, evoluindo, aprimorando nossos espíritos com essas atitudes renovadoras. Que assim seja. graças a Deus. Beleza, gente, vamos lá. A Malu, como sempre, preparada, né? Já colocou lá no WhatsApp onde estamos, em ambos os livros, né? Sim. No meu livro, esse aqui, ó, há 2000 anos, certo? Será na página 319. Vocês já conseguiram se localizar aí? O parágrafo é o... Sim. quinto parágrafo da página 319. Beleza? Vamos lá. Então, gente, ó, valeu. Essa aula não é um monólogo, já vou começando falando isso, tá bom? Vamos falar nossas ideias aqui, nós estamos numa reunião. Então, vamos lá. Antes da gente começar no parágrafo propriamente dito, eu vou fazer um resumo bem simplificado sobre os capítulos anteriores, certo? Então, nos capítulos e nas aulas anteriores. Então, nós estamos aqui, ó. Nós temos, lembra, era Nero quem estava no poder, daí depois a Simone veio com a aula falando do ano de 69 DC, que foram 4 imperadores, se não me falha a memória, né? Só que antes disso, para derrubar Nero, eles fizeram uma conspiração, que foi chamada de conspiração de Pisão, referente a um senador à época, né? Então, falha da conspiração de Pisão, lembra? Nero manda exilar um monte de gente, manda prender outros, e alguns ele assassina mesmo, né? Sêneca, por exemplo, foi convidado a tomar cicuta, igual Sócrates, né? Como um suicídio, mas na verdade não é, né? Então, temos aí, em 68, desse afastamento de Nero, né? E aí vem, depois dos 4 imperadores, vem a entrada de Vespasiano, né? Vespasiano era o imperador, o pai de Tito, né? Nós vamos falar aqui de Tito. Vespasiano, ele governou de 69 a 79, né? Nós tivemos no governo dele umas tréguas das imoralidades governamentais cometidas pelos demais, principalmente por Nero, né? Então, nós temos um período de compreensão das necessidades populares, mas é claro, né, gente? De acordo com a época, certo? Então, nós temos Públio agora aqui, né? Com 67 anos, e foi chamado pelo imperador, o imperador Vespasiano, para ir à Palestina, porque ele já tinha morado lá há muito tempo, e foi convidado por Vespasiano para que o Públio Lentulus pudesse ajudar ao filho Tito na tomada da Palestina, principalmente a região lá da cidade mesmo de Jerusalém, certo? E aí o Públio volta à Palestina, né?
Quando ele volta, que ele está no caminho de volta, saindo de Hóstia de novo, entra no navio, vai fazer todo aquele percurso que ele já havia feito anteriormente, quando o filho tinha 6 meses de idade. Aí ele começa a lembrar, né? Pensa no seu filho e o crê assassinado, né? Nós temos a filha que está cega, que eu falei na aula anterior, né? A filha cega porque foi envenenada por uma serva que foi colocada na casa de Públio Lentulus pela amante do marido, que era... Como era o nome da amante mesmo? Aurélia. Aurélia, obrigada, Marli. Então, a filha aí evoluindo para a cegueira, né? No período do envenenamento. E a gente fica pensando, né? A filha cega também. Então, provavelmente tem uma relação muito íntima mesmo com Públio Lentulus e com o passado, porque os dois irão sofrer a mesma provação, né? Vamos lá. E aí, em 70 DC, nós temos o cerco de Jerusalém, né? Na história, é a primeira guerra judaico-romana, que começa em 66 DC e vai até 70, mais de 1 milhão de mortos, segundo a história, né? Aqui, o que é importantíssimo para nós é isso aí, ó, mudança na personalidade do senador, que atualmente agora fica amargurado com essa carnificina, né? Então, temos um Públio Lentulus totalmente modificado em relação à primeira viagem, que ele, muito orgulhoso, muito vaidoso, persegue Saul, né, o rapaz lá que à época tinha 18 anos, porque uma pedra raspou, né, raspou no rosto de Lívia. Públio Lentulus e Pompílio Crasso são capturados. Então, ele foi à Palestina, como nós vimos nas aulas anteriores, junto com Pompílio Crasso, né? São os dois senadores, e Públio foi para lá ajudar a Tito. E durante esta guerra judaico-romana, os dois foram capturados. E aí, Públio, no livro está escrito aqui, né? Pensa que deve morrer heroicamente como a sua esposa, só que tem uma grande diferença entre morrer, né, pelo reino dos céus e o reino de César. Porque a esposa escolhe o reino dos céus e escolhe o caminhar de Jesus e ele o dos homens, certo? Então, ele foi preso, foi capturado, junto com o Pompílio Crasso, e encontra-se com André de Gioras, atualmente muito vingativo, muito raivoso, né? E André de Gioras chama a Ítalo. Ítalo, com 40 anos, e se encontra com Públio. E o Públio fica olhando para ele, né? Fala assim, nossa, mas olha o jeito deste rapaz. Se o meu filho estivesse vivo, ele teria mais ou menos essa idade. E ele vê as feições, ele vê o porte. E ele fica ali inferindo quem é Ítalo. Temos aí o assassinato de Pompílio Crasso, um assassinato assim cruel, né? E a cegueira de Públio, né? E o reencontro, né, entre Públio e Ítalo, que tem laços de afinidade ali só com o olhar. Então, vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Vamos continuar, então? Então, vamos lá. Contemplando com interesse a enigmática figura de Ítalo, na vitalidade da idade adulta, o senador silencioso não podia dissimular a curiosidade em face do seu vulto ereto e delicado. André, porém, gozando o quadro e percebendo a acurada atenção do condenado,
arrancou-o daquele estado de conjeitura e surpresa, asseverando com ironia. Olha só, então agora temos aqui o senador que está preso e se encontra com Ítalo. Quem, né? E ele fica pensando assim, né? Esse jovem é diferente. André, porém, gozando o quadro e percebendo a acurada atenção do condenado, arrancou-o daquele estado de conjeitura, asseverando com ironia. Então, senador, estás admirando o porte nobre do Ítalo? Lembrai-vos de que, se os patrícios se dão ao luxo de possuir escravos israelitas, os senhores da Judéia também apreciam os servos de tipo romano. Aliás, sou obrigada a considerar que é perigoso guardarmos um escravo como este na cidade, em vista da praga do patriciado, hoje excessivo por toda parte. Mas eu consegui manter este homem de trabalho no ambiente rural até agora. Lembrem-se que ele precisou, né, André de Gioras, para que o escravo não fosse descoberto, porque a época do sequestro, Publio Lentulus, ele ofereceu uma quantia absurda. E a cúmplice dele, não me lembro o nome dela agora, ficou tentada e foi assassinada aí. Então, ele disse que eu consegui manter esse escravo do tipo romano no ambiente rural até agora. Semele, né? É. Então, vamos lá. Então, olha só, falando um pouquinho só de escravidão, Livro dos Espíritos, questão 832. Há homens que tratam seus escravos com humanidade, que nada lhes deixam faltar e pensam que a liberdade os exporia a privações. Que dizer? Compreendem um pouco mais seu interesse, mas também cuidam bem dos seus bois. Não são culpados como os que os maltratam, mas não deixam de usá-los como mercadorias, privando-os do direito de serem livres e pertencerem a si mesmos. É isso aí, a gente vê, né? Tinha muita gente que dizia na época da escravidão aqui no Brasil, né, que mas se eles se libertarem, eles não vão sobreviver. Então, temos aqui uma resposta para a escravidão, né? Vamos lá. Publius Lentulus mal poderia decifrar o sentido oculto daquelas irônicas palavras, mas não lhe sobrando tempo ali para qualquer introspecção. Observou que André se calara, atendendo à urgência com que devia ser levada a efeito a operação em perspectiva, de modo a não se perder o vermelho incandescente da lâmina fatídica, diante de muitos olhares atônicos e desesperados que não sabiam se fixavam a cena macabra ou se atentavam à ruidosa penetração das forças de Tito a quebrarem, naquele instante, os obstáculos do último reduto. O algoz implacável entregou a Ítalo o terrível instrumento do sacrifício. Então, nós temos aqui Ítalo pegando a lança, né, que estava incandescente para fazer aqui a cegueira do próprio pai, a mando de André de Gioras, certo? Tito, né? Tem esse artigo aqui de História de Roma, imperador entre 79 e 81, sucessor de Vespasiano, comandante militar da Primeira Guerra Judaico-Romana, sitiou Jerusalém e demoliu o templo no incêndio. Governou com grande popularidade após a morte, né, do pai, devido à generosidade às vítimas dos desastres. Vocês lembram da erupção do Vesúvio em 79 DC, em Pompeia? Foi na época de Tito, né? Teve também outro incêndio em Roma, em 80 DC, e o Tito faleceu em 81, certo? Então, vamos lá. Tá.
Ítalo recomendou com máxima energia: este minuto é muito precioso, vamos queimar as pupilas de modo a lhe proporcionarmos uma sepultura de sombras dentro da vida. O pobre homem, todavia, sensibilizado até às lágrimas em face do suplício que deveria infligir por suas mãos, parecia indeciso e titubeante. Senhor, disse Súplice, sem conseguir formular objeções. Por que hesitas? Revidou André, tiranicamente cortando-lhe a palavra. Será preciso chicote para que me obedeças? Ítalo tomou, então, da lâmina humildemente. Aproximou-se de leve do condenado, cheio de resignação e fortaleza interior. Antes do instante supremo, seus olhares se encontraram. Olha só aqui, gente. Trocando vibrações de simpatia recíproca. Públio Lentulus ainda lhe fixou o porte, tocado de incontestável nobreza, esfacelada em suas linhas mais características pelos trabalhos mais impiedosos e rudes. E tão grande foi a atração que experimentou por aquele homem, fixado nos seus olhos em plena luz, pela verdadeira, que chegou a se recordar inexplicavelmente do seu pequenino Marcos, considerando que, se ele ainda vivesse num ambiente tão hostil, deveria ter aquele porte, aquela idade. Olha só, gente, que interessante isso, né? Empatias e antipatias terrenas. São dois espíritos, né? Que provavelmente já vêm juntos de outras vidas. No livro dos Espíritos, né? No capítulo 7º, nós temos aqui, ó, questão 386. Dois seres que se reconheceram e se amaram podem reencontrar-se noutra existência, mas não se reconhecem, né? Contudo, são atraídos um pelo outro e, frequentemente, as ligações são íntimas, fundadas numa afeição sincera. É o que ocorre aqui, né? É o que ocorre aqui. Eles se olham e têm essa energia, tem essa troca, certo? Vocês querem falar alguma coisa? Olha só, né? E tão grande foi a atração que experimentou que chegou a se recordar do pequenino Marcos. E era, né, gente? E era. As mãos de Ítalo, trêmulas e hesitantes, aproximaram-se dos seus olhos exaustos, como se o fizessem numa doce atitude de carinho, mas o ferro incandescente, com a rapidez de um relâmpago, feriu-lhe as pupilas orgulhosas e claras, mergulhando-as na treva para todo sempre. Nisso, observou a vítima que uma gritaria infernal reboava em toda a sala. Uma dor indefinível irradiava-se da queimadura, fazendo-lhe experimentar atrozes padecimentos. Ele nada mais divisara, além das trevas espessas que lhe cobriam o espírito, mas adivinhava que as forças vitoriosas chegavam tardiamente para libertá-lo. Então, agora ele aqui entra na expiação, né? Públio Lentulus fica cego. Então, gente, nós, neste mesmo livro, voltando para a primeira parte, no capítulo 1, nós temos os dois amigos e o sonho de Públio Lentulus. Ordenei a execução de muitos, acrescentando a circunstância de que a muitos adversários políticos mandei arrancar os olhos na minha presença, contemplando-lhes os tormentos com frieza. Então, temos aí o sonho de Públio Lentulus, que ele cegava os adversários, né? E agora o temos aqui, nesta nova encarnação, sofrendo, né, essa violência aí, essa expiação e levando-o à cegueira. Nós temos aí, vamos falar um pouquinho de expiação, né? Livro dos Espíritos também. Pode falar. Não, eu achei muito interessante a forma que é colocada aqui no livro, porque você vê, ele vai passar por essa expiação da cegueira e coloca assim que foi questão de minutos, pelo que deu a entender, né? Segundos
que já ele poderia ser libertado e não passar, né, conseguir se livrar daquele processo. Mas, vamos dizer, as leis de causa e efeito são tão perfeitas, é tudo tão bem elaborado, que a coisa ocorre no seu devido tempo, né? Quer dizer, e aí ele vai passar por essa cegueira, sendo que logo depois, né, ele teria a oportunidade de estar livre daquela situação, mas na realidade tem algo que o prende a isso, né? Então, são as amarras, né, dos erros do passado aí que aí eu acho que é isso que você vai falar agora, da expiação mesmo, né? E me chamou a atenção essa questão do tempo, né? A situação aqui, Sim, por pouco, né? sim. Na Então, nossa visão, assim, né? Por pouco ele é, não escapa, né? sim. Então, né? É, antes, né? No próprio livro aqui, antes, se não me falha a memória, Lívia, junto com Simeão, o tio de Ana, Ana a serva, certo? Eles eles faleceram, mas eles vão visitar, né, os locais. Inclusive, ela ouve que, assim, olha, ele ainda vai passar pela prova mais difícil da vida, que é essa agora que nós estamos lendo, certo? A gente infere, estudando esses livros espíritas, que essa prova, né, Simone, você está falando aqui do tempo, entre a entrada do exército de Tito, né, praticamente ali um pouquinho depois da cegueira, então poderia ter sido liberto, é isso que a Simone está falando. Ah, sim, na verdade, a gente pensa que se ele tivesse seguido Jesus lá na frente, enquanto a filha estava com 7 anos de idade, tudo isso seria retirado da sua vida. Então, assim, né? Vocês estão ouvindo? A Ali parece que travou. É, Congelou. ela está congelada. Será que ela percebeu lá? Deixa eu falar aqui para ela. Ver com ela lá, porque às vezes ela está falando e a gente achando que está normal, né? Pode ter caído, né, a conexão dela, alguma coisa, porque ela Exatamente. ó. Ó, Vamos ver se voltei. voltou, conseguiu voltar. É, A deixa eu gente abrir aqui. só não Parece que a ouviu uma internet... parte. A gente não ouviu uma parte do que você falou, aí depois você. Parece que a internet está um pouco ruim, né, gente? Pode Ah, ser, porque ontem Pode choveu ser muito, né? porque choveu é, muito, né, e está é, previsto ainda ter mais uma chuvinha. É, certo. Então, certo. Então, o que eu estava falando é o seguinte, que tudo isso, essa prova, essa expiação, tudo isso, ele talvez, não, ele não passaria se tivesse seguido a Jesus lá na frente. Foi isso que eu falei antes. Então, assim, não necessariamente olho por olho, Deus não faz isso, né, com a gente. Essas coisas também dependem da gente. Se Públio Lentulus tivesse seguido a Jesus e feito aquela missão pela qual ele tinha, né, sido escolhido, não estaria passando por essa situação, certo? Isso é o que eu penso, né? O que eu estou inferindo aqui. Então, vamos lá, olha só. Temos a expiação. Questão 998. Vocês estão me ouvindo bem, né, gente? Beleza. A expiação se cumpre na existência corporal mediante as provas a que o espírito se acha submetido e, na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade. Olha só, gente. Então, na vida espiritual, a gente também fica falando, puxa, por que que eu fiz isso, né? E esse sofrimento moral aí também é
uma forma de expiar, certo? Questão 999. O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas tem que expiar o passado. Torna-se mais longa e penosa a sua expiação, desde que ele se torne obstinado no mal, entende? Então é isso, olha. Eu estou obstinado ali com o meu orgulho, com a minha verdade, eu não mudei, eu não... então vai ter que expiar. Questão 1000. Desde a vida atual, já podemos resgatar nossas faltas, reparando-as. Mas não creiais que as resgatareis mediante algumas Essa questão, gostei muito dela, gente. Eu gostei muito quando eu peguei e fui estudar e vi essa questão. Então, vamos lá. Olha só. Desde a vida atual, já podemos resgatar as nossas faltas, reparando-as. Mas não creiais que as resgatarei mediante algumas privações pueris, ou distribuindo em esmolas o que possuirdes, depois de morrerdes, quando delas não mais precisardes. Então, assim, eu vou dar meu dinheiro, depois que eu morrer, eu vou dar tudo para os pobres. Se eu não vou precisar mais, eu não tô dando do meu agora, do que eu necessito. Dá para entender? Deus não dá valor a um arrependimento estéril, fácil e que custa apenas o esforço de bater no peito. Só por meio do bem se repara o mal. E a reparação, nenhum mérito apresenta se não atinge um homem no seu orgulho e nos seus interesses materiais. Olha que interessante isso aqui, né? De que lhe serve privar-se de alguns gozos fúteis, de algumas superficialidades, se permanece integral o dano que causou a outrem? De que lhe serve humilhar-se diante de Deus, se perante os homens conserva seu orgulho? Capítulo 2, parte 4, né? Do Livro dos Espíritos, essa questão aqui, muito interessante. Então, olha só. Só por meio do bem se repara o mal. Então, eu continuo falando, inferindo que se ele tivesse seguido o caminho do bem, de seguir Jesus, né? E começar a orientar outros espíritos, provavelmente não passaria por essa expiação, certo? Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Simone. Para variar, eu quero. Eu acho que a gente acaba atraindo, né? Quando você não muda essa faixa vibratória aí que você está falando, né? Você vai para o bem, é como se você não virasse, né? Não convertesse a situação que você está e você persiste naquilo anterior que você estava, né? Do seu orgulho, do egoísmo, de todas aquelas características nossas, né? Da nossa inferioridade mesmo. Então, quando comecem no bem, na caridade, né? No amor ao próximo, aí vai ter que mudar a vibração, senão você atrai, né? Do ponto de vista energético mesmo, né? De molécula mesmo, você atrai aquilo chega até você e é essa expiação. E você vê, que grande ironia, né? O próprio filho, né, gente? Então, é uma dor, além dele ter perdido esse filho, né? Agora é pelas mãos do próprio filho, né? Então, quer ele dizer, vai saber, né? E, na verdade, ele já sabe, né, Simone? porque ele está muito envolvido ali né, por todo aquele o próprio contato ali só entre os dois, né? A própria olhar, né? Tudo aquilo que é descrito ali. Ele já sabe que é o filho, né? Aquela sensação, aquela troca de olhares, aquela coisa forte, ele sabe que é o filho, tanto que quando ele, né? A gente vai ver mais para frente, mas ele já sabe que é o filho. Então, olha só que ironia, né? E você estava falando, eu me lembrei de uma coisa, Simone, em cima do que você falou, né? Esse negócio de virar a chave. Vocês lembram daquela fala de Jesus? Tudo que ligareis na terra se manterá ligado no céu. E tudo que desligares na terra se manterá desligado no céu. Gente, é o que a Simone está falando.
Essa coisa é maravilhosa. Tudo que ligares na terra se manterá ligado no céu. O que ele quer que você ligue na terra? Amor, as virtudes, né? O bem, servir, fazer o bem, o belo, o bom. Se você ligar essa chave, né? Igual a Simone está falando aí, essa chave será mantida ligada no céu e você vai continuar nesta caminhada. E tudo que desligares na terra será mantido desligado no céu. E o que é para a gente desligar? As nossas más ações, né? O nosso orgulho, a nossa vaidade, os nossos vícios, as nossas más ações. Então, é isso aí que a Simone acabou de comentar, e daí me lembrei dessa fala de Jesus, né? O materialismo também, né? Sim, o materialismo, Você né? fica Que é um muito... tipo de vício, né? que você fica, não, isso aqui é meu, né? Aquilo ali é meu, não é de ninguém, não dou. Né? A gente tem pessoas, eu conheço pessoas que guardam roupas, entendeu? Que tem assim, a casa tem quartos que é só guarda-roupas com roupas, e não dá uma. Nossa, É, pois é. não dá, não, porque eu vou usar, eu vou vestir, eu vou usar, eu uso e tudo. Mas eu fico olhando assim, eu digo, meu Deus, eu volto e meio limpo, faço uma limpa, que meu marido diz assim, você vai ficar sem, você tira tanto, Uhum. deixa eu dar, tem bastante ainda. Então, assim, eu não entendo, é o materialismo mesmo, a pessoa Sim, ligar naquilo ali é um orgulho, ai, porque eu possuo isso, eu tenho bens, sabe? É uma coisa que Deus me livre. sim. Então, o que você, né, tá botando assim a sua energia, o seu coração, né, Malu? Em que você está se apegando, gente? Eu lembro de uma história, eu não sei qual o livro, gente, me desculpem. A senhora faleceu e ela tinha um casaco de pele que era maravilhoso. E ela faleceu. E aí ela via as filhas brigando pelo casaco de pele. Então, pensa, e ela estava ali, no meio da briga. Então, assim, em que, né, você vai se ligar, se atrair, né? Colocar a sua energia. Então, vamos lá. Cadê? No meio dos ruídos ensurdecedores, André de Gioras ainda se aproximou do condenado, falando-lhe ao ouvido. Poderia matar-te, senador infame, mas quero que vivas. Vou revelar-te agora quem é Ítalo, teu algoz do último instante. Mas um golpe violento de espada, brandida por um legionário romano, fizeram o velho israelita cair ao solo sem sentidos, enquanto certeira punhalada atingia Ítalo, indeciso na sua estupefação, e caiu pesadamente junto do supliciado, abraçando-lhe os pés num gesto significativo e supremo. Vozes amigas rodearam então Públio Lentulus naquele ambiente tumultuário. Desataram-lhe imediatamente os pés e as mãos, restituindo-lhe a liberdade dos movimentos, enquanto outros legionários retiraram o cadáver de Pompílio Crasso, com o peito vazio, num quadro pavoroso de selvageria sanguinolenta. Então, gente, vocês lembram, né? Ele mandou arrancar o coração aqui de Crasso, né? Depois, no livro seguinte, que chama 50 anos depois, nós vamos ter aí a reencarnação também de Pompílio Crasso, junto com o senador aqui, o Publius Lentulus. Mas isso é para próximo, né? Vamos lá. Serenados os primeiros tumultos e aguardando as mais penosas dúvidas sobre as palavras reticenciosas do inimigo implacável, Públio Lentulus, antes de ser levado pelo braço dos companheiros que o amparavam ao comando das forças e operações, onde receberia os primeiros socorros, recomendou que tratassem com o máximo respeito o cadáver de Ítalo,
que jazia ao lado de um montão de despojos sanguentos, no que foi atendido, obtemperando-lhe, porém, um companheiro, né? E um companheiro falou assim: senador, antes de tudo, não vos esqueçais do vosso estado, que está requerendo de todos nós os mais urgentes cuidados. E, como se quisesse provocar uma explicação espontânea do ferido, quanto ao seu interesse pelo morto, acentuou delicadamente. Não foi esse homem que vos infligiu um horrendo suplício? À vista da pergunta inopinada e necessitando justificar sua atitude perante os companheiros que o ouviam, Públio exclamou: enganai-vos, meus amigos. Esse homem cujo cadáver agora não vejo era nosso conterrâneo, prisioneiro de muito tempo pela sanha vingativa de um poderoso senhor de Jerusalém. Observai-lhe os traços nobres e concordareis comigo. E enquanto se retirava, amparado pelos amigos, a fim de receber socorros imediatos e imprescindíveis, supôs haver cumprido um dever, pronunciando aquelas palavras, porque misteriosas vozes lhe falavam ao coração, acerca daquele olhar generoso que pousara nos seus olhos pela última vez. Vários dias esteve em Jerusalém, entregue ao saque e à desordem, levados a efeito pela soldadesca do império, faminta de prazeres e envenenada no vinho sinistro do triunfo. Todos os chefes da resistência foram presos a fim de comparecerem a Roma para o último sacrifício, em homenagem às festas comemorativas da vitória. Entre eles, André de Gioras, que, restabelecido das escoriações recebidas, representava um dos que deveriam ser exterminados para júbilo da assistência festiva na capital do império. Depois da matança de 11.000 prisioneiros, feridos ou inválidos, massacrados pelas legiões vencedoras, depois dos pavorosos espetáculos da destruição e saque do templo magnífico, no qual Israel julgava contemplar sua obra eterna, eterna e divina para todas as gerações de sua posteridade de prole, voltou a caravana compacta dos vencidos e vencedores, cheia de riquezas ilícitas e troféus maravilhosos, de modo a exibir em Roma todos os ornamentos ilustrativos da vitória, entre vibrações tumultuárias e cânticos de triunfo. Então, gente, olha só. Quando vocês lembram, no começo do livro, que quando o chega lá, ele fica impressionado com o tamanho e a riqueza do Templo de Jerusalém. Então, olha só. Nós temos aí a destruição do templo, certo? Jesus, aqui, vocês lembram, né, dos apóstolos, né? Jesus, nós temos em Marcos, em Lucas, eles diziam assim, Jesus tinha saído do templo e estava indo embora sozinho. Quando os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar a construção do templo, Jesus disse, mostrar assim, né? Olha, Jesus, o que a gente fez aqui, olha esse templo, que fortaleza, que maravilha. Jesus vira e diz, vocês estão vendo tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra. Não ficará pedra sobre a outra que não seja derrubada. Olha, né? Então vamos ver aqui, ó. Se ao menos, olha só, gente, na Gênesis, capítulo, né, 17, ruína do templo. Jesus, tendo chegado perto de Jerusalém, contemplando a cidade, chorou por ela. Se ao menos neste dia que ainda te é concedido, Jerusalém, ei, acorda. Se pelo menos, Jerusalém, você reconhecesse aquele que te proporciona, aquele que pode te proporcionar paz, Jerusalém, eu sou enviado. Se ao menos nesse dia reconhecesses aquele que te pode trazer a paz. Mas agora,
Tudo isso está oculto aos teus olhos, Jerusalém, você não me viu. Tempo virá para ti, então, Jerusalém, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, te encerrarão, apertarão de todos os lados e não te deixarão pedra sobre pedra, porque... Por quê? Por quê? Porque não reconheceste o tempo em que Deus te visitou. Olha, que coisa mais bacana. Mas então, não necessariamente, né? A gente fica inferindo, não necessariamente ia ser assim. E ao menos neste dia que ainda te é concedido, reconheceste que eu sou Jesus, o enviado de Deus. Mas porque não reconheceste, né? Não te deixarão pedra sobre pedra. Então, gente, não é um determinismo, não é um determinismo, não é assim, sabe? Vai acontecer, não. Depende, né, do nosso caminhar. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Quando você fala isso, eu pensei aqui, né, que sempre nós recebemos uma advertência na vida, né? Às vezes a gente não consegue perceber, né? Então você vê que aí mesmo a cidade toda de Jerusalém, os seus doutores de leis, eles foram advertidos, poderiam mudar o rumo, né? Exatamente, Infelizmente, Mari. não Você entenderam, não, né? mas isso eu acredito agora, a gente lendo essas obras, eu acredito que é para todos, Sim, comunidade e também individualmente para cada um de nós. Lembra do livro do Segismundo? Quando chegar com 40 anos, ele pode ter uma complicação maior do problema da malformação cardíaca que ele já traz, a depender de como ele vai levar a vida. Lembra, no próprio livro aqui, né, nos que nós estamos estudando, 11 anos ou 10 anos antes, agora não me recordo, foi falado para a Aurélia, né? Ó, sim. muda aí, senão você vai morrer na prostituição e na ponta de uma espada. Falou também para Saul, muda aí, esse caminhar seu aí não tá bom. E Saul não muda. E aí ele mata o irmão, vamos dizer assim, né? Porque foi criado junto. E 2 dias depois, o que acontece com ele? Então, esses avisos são para toda uma cidade e também individuais, né, Marli? É. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá. Cadê, gente? Onde que eu estou? Sim. Numa galera confortável e tranquila, viajou o Públio Lentulus resignado dentro da noite cerrada da sua cegueira. Olha que interessante, né? Esse posicionamento. A Marli falou numa das aulas anteriores assim, para a gente prestar atenção na profunda mudança da personalidade de Públio Lentulus. Isso é importantíssimo, né? Então, aqui, ó, resignado na sua cegueira, rodeado de amigos prestimosos que tudo faziam por minorar-lhe os sofrimentos morais. Antes de chegar a Roma, muitas vezes cogitou da melhor maneira de se dirigir diretamente a André para arrancar-lhe a verdade e serenar as dúvidas íntimas quanto à identidade do escravo de tipo romano que o ferira para sempre nos dons da vista. Ele, porém, agora estava cego, mas realizar esse desejo teria que empenhar um largo processo de providências, de colaboração estranha, e assim não havia atinado com a melhor maneira de ouvir os judeus sem ferir as tradições de dignidade pessoal, mantida em todos os tempos da vida pública. Foi ainda nesse impasse que chegou novamente ao Palácio do Aventino, acompanhado de numerosos companheiros de labores políticos, surpreendendo amarguradamente o coração da filha com a notícia trágica e dolorosa da sua cegueira. Ana, qual anjo fraterno, valorosa irmã de todos os infortunados, sincera discípula do cristianismo, esperou carinhosamente seu senhor junto de Flávia, que exclamava, cheia de incoercível desalento: meu pai, mas que desgraça! O velho Patrício, todavia, no seu otimismo, confortava-lhe o espírito, obtemperando: filha,
Não te des ao trabalho de conjecturar a fundo os problemas do destino. É outra personalidade. Em todos os acontecimentos da vida, temos de abençoar os soberanos desígnios dos céus. E espero que te encorajes de novo, porque somente assim viverei agora junto de ti, em consolação afetuosa e recíproca. Foi o próprio destino que me afastou compulsoriamente das lides do Estado, a fim de viver doravante somente por ti. Então, olha só, né? Uma maneira estoica de ver aí a expiação que ocorreu a ele. Então, ele fala assim, né? Agora eu posso ficar com você. Né? Então, resignação. Abraçaram-se, então, efusivamente, fundiram-se em beijos do mesmo infortúnio, né? O mesmo infortúnio para pai e filha. Vibrações de duas almas presas ao mesmo padecimento. Então, olha só, gente, nós temos aí Públio Lentulus resignado. Então, Pensamento e Vida de Chico, capítulo 21. Muitas vezes criamos perturbações na linha de atividades que o Senhor nos confia e desconjuntamos a peça de nossa existência. Nossa responsabilidade, né? Como também colocamos em desordem existências outras, desajustando-as no destino. Surge assim o inexorável constrangimento à luta maior, o dever regeneração, no qual somos compelidos a produzir reflexos renovadores em nossa individualidade, à frente dos que se fizeram credores de nossas cotas de sacrifício. Recebemos os cônjuges incompreensivos, o filho doente, a moléstia pertinaz ou a tarefa compulsória, como gleba espiritual para o esforço intensivo na recuperação de nós mesmos. Interessante, né? Então, aqui, vamos lá. Públio Lentulus, porém, embora um necessário descanso e apesar da cegueira que lhe impossibilitava as iniciativas, não perdeu a esperança de ouvir a palavra do inimigo implacável, ainda uma vez. E para isso guardou o dia, ansiosamente esperado pelo povo romano, das soberanas festas do triunfo. Então, agora eles vão fazer aquelas marchas, aquelas coisas que eles gostam de fazer, que eles fizeram, né? Nos capítulos anteriores, quando eles homenagearam os senadores, lembram? Convém acentuar que o velho senador foi conduzido à cidade imediatamente em virtude da sua especialíssima situação. Mas o vencedor e as suas legiões infindáveis entrariam em Roma com todos os faltosos protocolos dos triunfadores, de conformidade com os numerosos regulamentos da própria antiga república. No dia aprazado, toda a capital, com a sua população de 1,5 milhão de habitantes, aguardava as magníficas comemorações da vitória. Desde as primeiras horas do dia, começaram a agrupar-se às portas da cidade as legiões vencedoras, desarmadas, vestindo delicadas túnicas de seda, ostentando soberbas auréolas de louro, transportando as portas da cidade sob os aplausos estrondosos de multidões sem fim. Foi-lhes oferecido esplêndido banquete, presidido pelo próprio imperador e seu filho. Vespasiano e Tito, logo após a cerimônia do Senado, no pórtico do Otávio, encaminharam-se para a porta triunfal. Ali ofereceram um sacrifício aos deuses e tomaram os símbolos do triunfo nas aparatosas festividades imperiais. Realizada essa cerimônia, pôs-se em marcha o grande cortejo, ao qual Públio Lentulus não faltou, com a secreta intenção de ouvir a palavra do chefe prisioneiro, cujo cadáver, depois do sacrifício daquele dia, seria atirado às águas do Tibre, de acordo com as tradições vigentes. Todos os troféus das batalhas sanguinolentas e todos os vencidos, em número considerável, eram levados igualmente em procissão na festa indescritível. À frente do cortejo imenso, seguia incalculável quantidade de obras de ouro puro, enfeitadas de cores variadas e berrantes, acompanhadas de pedras preciosas em número incontável, não só em coroas de fulgurante beleza, como também em tecidos que maravilhavam os espectadores pela variedade.
sendo de notar que todos esses tesouros eram carregados por jovens legionários trajando túnicas de púrpura, com graciosos ornamentos dourados. Depois da exibição dos tesouros conquistados pelo triunfador, vinham as centenas, as estátuas dos deuses, talhadas em marfim, em ouro, em prata, de tamanhos prodigiosos. Em seguida aos deuses, todo um exército de animais das variadas espécies, entre os quais se distinguiam numerosos dromedários e elefantes cobertos de magníficas pedrarias. Acompanhando os animais, a multidão compacta e acabrunhada de prisioneiros vulgares, exibindo sua miséria e olhares tristes, procurando ocultar dos espectadores impiedosos e irreverentes os ferros pesados que os algemavam. Após os prisioneiros sucumbidos, passavam os simulacros das cidades vencidas e humilhadas, confeccionadas com grande esmero, sustentados nos ombros de soldados numerosos, semelhante aos modernos carros alegóricos das festas carnavalescas. Haviam representações de todas as cidades destruídas e saqueadas, de batalhas vitoriosas, sem falar o arrasamento dos campos, a queda das muralhas e os incêndios devastadores. Depois desses símbolos eram os despojos riquíssimos dos povos vencidos e das cidades conquistadas, principalmente os de Jerusalém, carregados com muito desvelo pelos legionários. Sob os aplausos gritantes e reverentes da turba, que se apinhava por toda parte, desfilavam as estátuas representando as figuras de Abraão e Sara, bem como de todas as personalidades reais da família de Davi, e mais todos os objetos sagrados do famoso Templo de Jerusalém. Tais a mesa dos pães de proposição, feitas de ouro maciço de valor incalculável, as trombetas do jubileu, o castiçal de ouro com 7 braços, os paramentos de alto valor intrínseco, os véus sagrados do templo e, por fim, a lei dos judeus, que seguia atrás de todos os despojos materiais pilhados pelas forças triunfadoras. Cada objeto era carregado em andores, né? É um tipo de liteira, em andores preciosos e bem ornamentados ao ombro dos legionários romanos coroados de louros. Então, gente, eles vinham trazendo, saqueava tudo. E pegava tudo do templo, e agora eles mostravam, né, para o povo de Roma as conquistas deles, né? E eles traziam aí as figuras que eles tinham, né? Nós, os deuses romanos, são melhores que esses aqui, ó, Abraão e Sara, que são representados aqui pelos judeus. Então, eu trouxe um pouquinho só dessas coisas que são as coisas sagradas dos judeus que estavam sendo mostradas aqui nessa, como é que eu vou falar? Nessa mostragem, né, para a população de Roma. Então, olha só, Abraão. Isso aqui, gente, eu peguei do livro que chama Universo e Vida, capítulo 2º, né, de Hernani T. Santana. Olha só que interessante aqui. Dentre os exilados de Capela, certo grupo de espíritos se caracterizava por fortes vínculos raciais, tipos de costumes e preferências, né? Espíritos dotados de grande desenvolvimento intelectual, mas com insaciável apetite de posse e poder. Então, ó, galera, vocês vão embora daqui, de Capela. Opuseram-se tão teimosamente à vitória da fraternidade, aonde? E lá em Capela. Em seu mundo de origem, que acabaram banidos à terra. São, né, os exilados. Falamos aqui dos hebreus, cuja história começa há 40 séculos, quando o patriarca Abraão deixou a cidade de Ur, né, levando sua família para a terra de Canaã, como era chamada antigamente a Palestina. Então, nesse mesmo livro, ele nos fala o seguinte, gente. E Abraão, depois foi Salomão e depois Simão Pedro. Se vocês forem lá nesse livro, esse livro é da Federação Espírita Brasileira, da FEB, tá? Vai estar isso aqui, no capítulo 2, né? E nós temos aqui o Davi, ó, que é quem? José, neto de Abraão, né? Depois, José, lembra de José? Ele é o braço direito, ele é o chanceler de ferro. O braço direito de... Ai, como é que chama aquele? Faraó,
do faraó egípcio, que ele desvendou o sonho, lembra? Desvendou o sonho do faraó, que ele sonhou com 7 vacas gordas e depois com 7 vacas magras. Foi José que desvendou isso, depois de chamar muitos e muitos outros, e ninguém conseguia. E José conseguiu, ficou sendo o braço direito do faraó. E ele vai vir a ser o Davi, e depois, quem é? Paulo de Tarso. Interessante, né? Isso está lá nesse livro, tá, gente? Marli, você quer falar alguma coisa? Não, esse José é aquele que foi vendido pelos irmãos, né? Ele mesmo. Era o último filho, né? Foi vendido pelos irmãos como escravo, isso mesmo. O Davi, né? Foi o segundo rei dos hebreus. Primeiro foi Saul, depois Davi e depois Salomão, que era Abraão reencarnado, né? O que são esses pães de proposição? Eram colocados na mesa diante da presença de Deus, né? O Iaé. A cada sala desses pães, em número de 12, representavam as 12 tribos de Israel. Eram trocados como ofertas, né, de alimentação a Deus, e representam a aliança perpétua entre o povo e a Deus, né, que é o representante do monoteísmo. Os judeus eram monoteístas. Trombetas de jubileu. Trombeta significa chifre de carneiro. Chifre, né? Chifre de carneiro, instrumento instituído por Deus para ser tocado em vários momentos da vida do povo no Antigo Testamento. Serviam para expressar momentos de satisfação, trazer avisos, proclamar juízos, fazer convocações festivas, religiosas e oferendas. Castiçal de 7 braços, o que representava? Um dos principais símbolos do judaísmo feito por Moisés representava os arbustos em chamas que ele viu no Monte Sinai. Tá? Então, aqui eu trouxe só para a gente saber o que significa para os judeus cada uma desses objetos, certo? Então, vamos lá. Cadê? Após os textos da lei, seguia Simão, o desventurado chefe supremo de todos os movimentos da resistência de Jerusalém, acompanhado por 3 auxiliares diretos, inclusive André de Gioras. Esse Simão aqui, ele se chamava Simão Bar Gioras, é um revolucionário, né? E ele era o chefe mesmo da Primeira Guerra Judaico-Romana e defendia a parte alta de Jerusalém, tá? A gente vai lembrar aí que foram 3 guerras, né, judaico-romanas. E a primeira é essa aqui que estamos estudando, no governo de Vespasiano e Tito, certo? Cercaram o templo, cercaram Massada, né? Lembra de Massada? Onde João Batista ficou preso? Que era um presídio mesmo. Eles vão cercar toda aquela região ali da Palestina, né? Cadê onde que eu estou? Em seguida, vinham os carros soberbos e magníficos dos triunfadores. Após a passagem deslumbrante de Vespasiano, desfilava Tito num oceano de púrpura, sedas e vermelhão, simbolizando o próprio Júpiter na embriaguez de sua vitória. Então, vocês sabem, né? Júpiter é um deus romano que representa céu, trovão, era o rei dos reis, rei de todos os deuses da mitologia, né? Era o guardião do Estado de Roma. Então, nós temos aí Tito como se fosse o próprio Júpiter, né? No texto de honra passava igualmente o senador, valetundiário, quer dizer, com saúde frágil, enfermiço, e cego, não mais pelo prazer das homenagens, mas com o secreto desejo de ouvir a palavra de André antes do trágico momento em que seu corpo balançasse nas águas lodosas do Tibre, no instante da consumação do último suplício sob os aplausos delirantes do povo. Após os carros imperiais dos vencedores e seus áulicos mais íntimos, vinha o exército compacto entoando os hinos da vitória, enquanto todas as ruas e praças, foros e pórticos, terraças e janelas se pejavam de incalculáveis multidões curiosas. O cortejo movimentou-se solenemente desde a porta triunfal até o Capitólio. Longas horas foram gastas no trajeto através de sinuoso caminho, enquanto a festividade era consumada
de modo a levar seus esplendores pelos recantos mais aristocráticos do patriciado romano. Em dado momento, todavia, antes de se elevar à colina, todo o cortejo parou e os olhos ansiosos da multidão convergiam para Simão e os seus 3 companheiros auxiliares diretos da sua chefia na resistência da cidade famosa. Então, agora eles estão todos olhando para Simão Bar Gioras, né? André de Gioras e todos esses aí que são os chefes supremos que foram vencidos aí nessa primeira batalha judaico-romana. Certo, gente? Então, até aqui eu paro com a nossa aula aí. Vocês queriam falar alguma coisa? A cena dos próximos capítulos. Exatamente, a gente vai ficar aqui na curiosidade de saber, né, desse A encontro, se gente, vai haver o encontro, né? engraçado que a gente já leu esse livro e tal, tudinho, mas a gente fica naquela coisa, né? Oh, meu Deus, não chegou lá. Não chegou, vamos ter que esperar mais uma semana, né, Malu? Sempre é emocionante, né? A É, gente sempre encontra coisas novas, toda vez que a gente lê, né? exatamente. Isso é verdade. Gente, Mas, como é olha, ele só quer uma confirmação, né, gente? Porque ele já sabe. exatamente, Ele só quer, ele sabe, ele só quer como é, ouvir. Ele quer ouvir, porque a ele quer, certeza ele tem. exatamente, ele só quer essa confirmação, né, Malu? Mas ele sabe que é o filho É o dele. filho dele. E a troca de olhar, me fala. Aquela troca, imagina naquela hora uma hora tão sofrida. Então, assim, é só uma confirmação do que ele já sabe. Oi, Bom, mas eu fico pensando, Ali, como é que assim o que foi que aconteceu com o filho também, né? Para passar por tudo isso, virar escravo, né? Depois vir cegar o pai, sim. tá? Então, né, Malu? Eu Se a fico gente pensando pegar aqui, essa caminhada aí, eu vou falar do que eu penso, tá? Eu acho que o João Carlos já andou falando também o que ele pensa. Eu acho que esse filho aí, ele era... Como era o nome da conspiração que foi feita contra... Ai, meu Deus. Quando ele era Sura, ele tinha Catilina lá, né, naquele tempo, né? era o conspiração. Conspiração de Catilina. Muito obrigada, Marli e Malu. Conspiração de Catilina, que o Sura, ele já foi um cônsul, e Cícero, lembrei também no nome do cônsul atual, né? Durante a conspiração, era Cícero. Cícero descobriu a conspiração, né? E Sura estava ali, ó, parceirinho de Catilina, e mais outros, né? Então, eu fico pensando, será que Marcos não é Catilina? Ah, eu acho que não. O Catilina era ruim, Então, mas o que aconteceu com mas, Catilina agora, mas enquanto Marcos? a impressão que tanto que ele é sensível, ele se sensibiliza, ele teve pena do Públio, né? Não, eles eram amigos, Marli. Sim, mas Catilina o era Catilina era cruel. Shura. Sim, Catilina mas era Shura cruel. também era, né? Shura também era Sim, cruel, né? então, por Eles isso que eram eu acho que talvez a aprovação do Catilina, olha, eu estou querendo ser mais ruim ainda, que tem que ser mais dura do que a do Marcos. não sei, né? Mas assim, foi sequestrado, ficou longe de pai e mãe, passou a vida como escravo. Você lembra que ele fala assim: você quer tomar o chicote? Se você não me obedecer? Então, eu fico pensando, quantas chicotadas Ítalo recebeu durante toda essa vida? Então, não sei. Eu continuo pensando aí que talvez seja um parceiro de Shura, que é o Emmanuel, né? Então, vamos lá. Fez Vamos lá, mais gente. melhorado, né? Já se melhorou.
Ah, sim, né, gente? Porque ali o quê? Tinha passado, foi o avô, teve o pai e agora vem ele de novo. Então, mesma coisa para a Catilina, né? É. Vou interromper a gravação. Beleza, Malu.